Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu hoje resolvi gravar um vídeo um pouquinho diferente, além do último, né? Mas dessa vez eu não fiz nenhum roteiro para falar novamente desse filme maravilhoso que é Homem-Aranha: Um Novo Dia. Eu tô tentando achar um formato em que eu não fique tão engessado, vamos dizer assim. Por mais que eu escrevesse os roteiros antes e acabasse seguindo eles para não esquecer das coisas, eu também fazia algumas adaptações. Mas dessa vez só decidi ligar a câmera e sair falando para ver como é que fica, tá? Dessa vez falando do Homem-Aranha: Um Novo Dia com spoilers, eu quero já começar com o maior mistério do filme, né? Que é a revelação de que a Sadie Sink era a Jean Grey. E eu particularmente achava que já seria ruim se não fosse a Jean Grey, porque a expectativa foi muito alta, né? Ela é uma atriz que ficou bem conhecida aí por causa da série de Stranger Things, e eu acho que seria decepcionante se ela fosse uma personagem qualquer, uma desconhecida ou uma vilã meio esquecida lá dos quadrinhos. Então eu gostei, primeiramente, que escalaram ela como Jean Grey, e gostei também da atriz e da personagem. Acho que o desenvolvimento criado para o filme foi muito bom. Ela ter esse trauma e o filme mostrar como uma pessoa perdida e sem uma orientação correta pode acabar tendo atitudes erradas, né? Ela queria encontrar a irmã dela ali dentro do filme e acabou encontrando as motivações, no caso, acabou encontrando os métodos, melhor dizendo, métodos bem questionáveis, bem pesados, mas nada daquilo era diferente do jeito como a organização que pegou a irmã dela tratou essa personagem, né? E então eu acabei curtindo muito essa história de fundo dela, porque isso bate muito com a questão dos X-Men. Eles acabam encontrando a escola lá do professor Xavier, onde ele se torna um mentor para eles, e muitos jovens, né, vão se identificar, muitas pessoas com problemas vão acabar se identificando com essa personagem e com a história que eles ainda vão contar sobre ela, porque esse é o cerne dos X-Men, isso é o núcleo dos X-Men. São jovens que estão perdidos, precisam de ajuda, precisam de um guia para ajudar eles, e a Jean Grey, ela começou basicamente não sendo a primeira mutante do universo da Marvel, mas sendo uma mutante que exemplifica muito bem essa perda, esse jeito de estar precisando de ajuda, mas também não sabendo pedir, ou às vezes não pedindo também. Ela acabou machucando outras pessoas, outras civis que não tinham nada a ver com a história, né? Para conseguir chegar no objetivo dela, e ainda assim no final ela acabou descobrindo o que aconteceu com a irmã dela e não foi um final satisfatório para ela. Mas além desse desenvolvimento, a gente tem também o desenvolvimento do Peter Parker, que está quase na mesma situação, só que ele tem a certeza do que ele perdeu, e ele também virou uma pessoa violenta, né? O Homem-Aranha ficou violento e o Peter Parker focou muito em ser o Homem-Aranha, virou mais o Homem-Aranha do que o Peter Parker, desequilibrou ali a história dos dois, né? E isso traz consequências muito grandes. Isso deixa como um exemplo quando a gente foca muito em uma coisa, em algum, sei lá, algo que a gente gosta muito. Quando a gente foca só naquilo e esquece do resto, a gente acaba fazendo mal pra gente mesmo, né? Porque tem que ter o trabalho, mas tem que ter a folga, tem que ter o hobby, mas tem que acabar em algum momento pra gente se recuperar o corpo e voltar no outro dia e fazer de novo. Tem que fazer exercícios, né? A gente tem que se mexer, a gente tem que dar um descanso pro corpo, depois se recuperar.
E o Peter e o Homem-Aranha ali em si, ele não dá muita folga para ele mesmo, né? Até porque ele teve uma perda muito grande, né? Algumas ali, ele perdeu no mesmo filme ali, ou no mesmo evento, né? A tia perdeu a namorada, perdeu o melhor amigo. Então ele basicamente teve que construir a própria base em cima do que ele tinha, do que sobrou, né? E foi muito pouco. Foi o Homem-Aranha e foi em cima de muito pouco que ele teve que criar essa casca, ou esse casulo que eles acabam fazendo ali, né? Um casulo de teias, e que isso transforma o Peter Parker, né? Ou transforma o Homem-Aranha em algo mais obscuro, mais forte e não segurando tanto a sua força, né? E isso foi muito bem retratado no filme ali, foi demonstrando que o Peter, né, o Homem-Aranha e a Jean Grey, eles estavam em espectros diferentes, ele ainda tentando fazer o bem, mas vendo que perdeu a mão, e a Jean tentando achar a irmã dela de forma justa, né, ter uma resposta do que aconteceu, onde é que ela tá, mas com os métodos totalmente errados. Então, pra mim, esse foi uma das melhores coisas do filme. Esse paralelo que teve entre esses dois personagens foi quase como se fosse um espelho. E aí, quando eles se encontram, né, quando ela tenta invadir a mente dele de novo, porque agora ela tá mais forte, e ele deixa. E ele diz, tá, pode invadir aí que tu vai ver algo talvez que seja preciso que tu veja, né? E aí ela invade a memória do dia onde a Tia May descobre que o Peter era o Homem-Aranha, e isso ajuda no final ali, né? Isso faz com que ela veja que ela não tá sozinha, ou que ela não precisa agir sozinha, né? E isso aí é a fagulha, o início dos X-Men, e isso ficou muito satisfatório para mim. O destaque também pro Justiceiro, porque eu achei que eles iam descaracterizar muito ele, fiquei com esse medo, assim, mas felizmente eles conseguiram colocar o personagem sendo importante na trama, importante pro Peter e pro Homem-Aranha, né, sendo uma figura como é que eu posso dizer assim a palavra, uma figura de peso, falando o que precisava ser falado, dizendo ali as palavras que o Peter precisava ouvir sobre a questão do Homem-Aranha viver, né, do Peter viver sem o melhor amigo e a namorada dele, e ele querer comparar essa situação com a do Frank, né, dizendo que o Frank escolheu viver isolado, e o Frank dá uma dura nele, né, dizendo que se ele pudesse ter um segundo do tempo, né, da família dele de volta, ele teria e daria tudo que ele tem para esse um segundo de tempo, né? E isso bate no Peter de um jeito assim que é como se ele estivesse percebendo que ele era a dificuldade da vida dele e da vida das pessoas. Tanto que depois ele forçadamente, né, ou num ato de compaixão, assim, vamos dizer, ele fala pra MJ o que aconteceu, o que a Jean Grey forçou ela a fazer, né, fez ela a fazer, beijar ele, né, e aí a MJ sente que não lembra de nada, revela, ela diz ali, né, que não lembra de nada, isso revela pra trama também algo importante, e o Peter percebe que mesmo ele excluindo as pessoas da vida dele, elas não estão seguras. Então, elas estando ou não na vida deles, eles vão correr perigo também. E aí que ele decide que é melhor que ele esteja então na vida delas, que ele esteja por perto. E aí o filme tem um encerramento ali perfeito, que é aquele toque do Peter e do Ned, que tem lá no primeiro filme, que os atores inventaram para os personagens. E esse é o encerramento do filme, e é um encerramento perfeito, porque é um final de ciclo, assim, é um círculo completo, assim, se conectando no final. E esse filme, assim, ele traz esse sentimento tanto
de peso, de tristeza, de emoção, mas no final de que tem uma recompensa, de tem um final legal, um final bom para os personagens. E é satisfatório no final do filme, a gente sai assim com aquela sensação de que dá pra contar com as outras pessoas, né? Dá pra gente pedir ajuda de vez em quando. E esse é um tema que eu sinto que é bem recorrente aqui no canal, eu falo bastante sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem a tendência a se isolar, por mais que existam as redes sociais hoje que são muito presentes na nossa vida, a nossa tendência é se comparar e tentar se isolar, né? Tentar... a gente tem essa presença gigantesca online e tenta sair disso porque é demais. Antes a gente tinha que ir na casa do amigo, chamar para jogar bola, chamar para brincar de alguma coisa, e agora é só chamar ali online, jogar no computador ou no celular, e as conexões estão se perdendo, então as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas, né? Voltando nos personagens, eu gostei muito do Hulk, apesar do tempo de tela dele ser bem curto. A gente teve um gostinho do Hulk que a gente quer ver, né? Que é um Hulk mais selvagem, assim. Mas foi um tempo satisfatório. Eu gostaria muito que o Hulk tivesse um filme solo, né? Tem questões legais aí dos contratos dele que não permitem. Mas seria legal que ele tivesse um outro filme onde ele participasse também, um Guerras Secretas talvez, ou agora Vingadores Doomsday também, mas eu acho bem difícil, é um filme que está bem inchado de personagens, mas o próprio Bruce Banner também traz uma importância pro filme ali, pro personagem dele, falando pro Peter assim... Quem é que decide, né, o que é bom e é ruim na personalidade que o Peter está tentando evitar, né, que é a mistura, né, aquela mistura não, aquela evolução do personagem dele, né. São questões que ele coloca e depois que a MJ coloca, né, que é sobre a alteração do DNA, sobre como é que ele vai decidir isso, né, como é que ele sabe qual o momento de parar e o momento de seguir com essa evolução dele. Por que ele não aceita isso e faz com que ele só regule, né? Assim como quando ele ganhou os poderes e foi se adaptando, foi vendo que ele tinha que continuar sendo bom, que ele tinha que continuar sendo o Peter de sempre. E ela fala, eu não vi uma pessoa ruim nesses últimos dias, eu vi um cara normal tentando lidar com seus problemas e fazendo coisas boas, tendo boas atitudes. E aí que é que o Peter tem essa sacada de que ele deveria aceitar esse lado dele. E isso tudo é complementado com a cena de ação depois, na invasão da organização lá. E as cenas de ação, aliás, são maravilhosas, assim, eu achei incrível cada cena de ação muito bem feita. E é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, com certeza. Acho que não chega a bater o segundo filme do Homem-Aranha do Sam Raimi lá, mas com certeza chega muito perto, e as sequências de ação são com certeza uma das melhores da franquia. Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo se vocês concordam comigo, comentem se vocês concordam ou discordam também, se inscrevam no canal e me falem se vocês curtiram esse novo estilo de vídeo e o que vocês acharam. Eu acho que ficou mais fluido assim, né? Mas é isso, a gente está aqui aberto a fazer testes, a fazer alguns experimentos aí. E é isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!